E aí galera, bacana? Bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Pessoal, hoje vamos falar sobre catalisador. Pessoal, o catalisador ele é um componente extremamente importante aí para o funcionamento do veículo. Está direcionado aí, diretamente ao funcionamento do veículo. Então, é muito comum a gente ter um problema no catalisador. E geralmente o mecânico ele vai por último no catalisador para identificar o problema. Vários problemas, por exemplo, o carro está com baixo desempenho, ou seja, um carro que é 1.6, por exemplo, ele está com a performance aí como se fosse um carro 1000, ou seja, está com perda de potência. O carro está com consumo elevado, então está com defeito. Qual pode ser o defeito? Pode ser várias coisas. Então, esses defeitos, eles deixam o mecânico aí, geralmente com o cabelo em pé para diagnosticar. E muitas das vezes, o catalisador ele é analisado por último, ou seja, a oficina acaba que perde muito tempo para poder diagnosticar um defeito. Às vezes, o mecânico vai medir até a compressão dos cilindros quando o carro está com baixa performance. Ele vai medir vazão e pressão da bomba de combustível. Ele vai retirar os bicos injetores para poder fazer a análise, para poder fazer teste de vazão, equalização e pressão. Enfim, esses procedimentos tomam muito tempo e às vezes um simples teste no catalisador ele já vai te dar o diagnóstico e o problema está nesse componente. Então, pessoal, através desse vídeo eu vou mostrar para vocês aí uma forma simples de estar diagnosticando o problema aí no catalisador, que podem ser dois tipos de problema. Pode ser entupimento do catalisador, que na verdade não seria um entupimento, né? Porque para haver um entupimento seria necessário um elemento extra para causar um entupimento. Mas na verdade, o que ocorre é uma obstrução. Obstrução por um derretimento interno da colmeia lá do núcleo catalítico. Então, vários problemas podem causar esse derretimento. A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, pessoal, quando você tiver aí um problema de performance e de consumo excessivo, pode estar aqui o problema nessa peça. Então, vamos fazer um diagnóstico primeiro para a gente evitar aí sair feito louco aí procurando defeitos onde não tem no carro, ok? Então, pessoal, a função desse elemento aqui no sistema de exaustão do veículo, ele é muito importante aí para o meio ambiente, porque ele converte os gases nocivos oriundos lá da combustão do motor em gases inofensivos que vão ser expelidos aí pelo escapamento. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, tudo entrando aqui no catalisador. Vai haver uma reação química interna e o catalisador vai transformar esses elementos nocivos em gás carbônico, em água, em nitrogênio. Então, enfim, para o ambiente, para a nossa saúde, aí, na qualidade aí do ar que respiramos, é muito importante esse elemento estar em perfeito funcionamento. Bom, o catalisador é até engraçado porque os americanos ficaram pé da vida quando os ambientalistas criaram aí uma forma de converter esses gases nocivos para a saúde em gases não nocivos. Então, através de uma reação química desse componente, passou-se então a ser obrigatório a utilização do catalisador. Tanto é que em alguns estados aí do Brasil, eles fazem lá a medição
dos gases, né, do escapamento, para ver se o elemento está funcionando ativamente. Como é um componente caro, alguns proprietários optam por retirar esse componente e instalar um tubo aqui direto. Isso aí você está causando uma infração, né? E além de estar aí realizando uma infração, você vai estar poluindo o ambiente. É um equipamento caro, na verdade, mas às vezes você não utilizar esse elemento vai sair muito mais caro para você. Não somente na qualidade do ar que respiramos, mas você vai pagar um alto preço monetário, em dinheiro mesmo, pelo aumento de consumo de combustível que vai ocorrer devido à retirada dessa peça. Então acaba que, vamos supor que geralmente essa peça custa em torno de 500 a 600 reais. Vai ter modelo aí que vai custar até 2.000 reais. Então assim, depende do modelo do automóvel. Vamos supor em torno de 600 reais o valor desse catalisador. Só que o aumento do consumo de combustível, com o tempo você pagaria essa peça, ou seja, você evitaria aí problemas com a fiscalização, né, que você pode ter o carro apreendido por falta desse elemento, e além de aumentar também o nível de poluição aí com gases nocivos à saúde. Então assim, não vale a pena, eu não recomendo de forma alguma o proprietário retirar essa peça e ligar um cano direto aqui. Então, pessoal, como a gente está falando aí do catalisador, aqui eu fiz o desenho do sistema de exaustão aqui, mas o nosso foco principal aqui é esse componente aqui, que é o catalisador. Bom, então, o catalisador, pessoal, ele trabalha com uma temperatura média aí de funcionamento. Então, eu vou ter que explicar um pouco o funcionamento para vocês entenderem os testes que devem ser feitos para diagnosticarmos aí de forma eficiente possíveis problemas com esse componente. Então, geralmente ele trabalha aí, quando o motor atinge a temperatura ideal de trabalho, esse catalisador ele vai estar em torno de 300 a 400 graus Celsius, ou seja, a temperatura de funcionamento dele. Então, se ele não tiver obstrução, se ele não tiver furo, se ele estiver perfeitamente visível, estiver perfeito e em funcionamento, ele vai trabalhar nessa faixa de temperatura aqui quando o motor atingir a temperatura ideal de trabalho. Ou seja, quando o motor acionar o eletroventilador 2 vezes, por exemplo, já é uma temperatura aí de trabalho ideal, o motor vai estar funcionando bacana. Então, como existe também uma máquina que analisa os gases do escapamento, o ideal seria você utilizar essa máquina. Porém, uma oficina para adquirir uma máquina dessa de testes de nível de poluentes, tem máquina aí que custa em torno de 11.000 reais. Então, assim, é uma grana alta para o investimento de uma oficina. Então, já que a gente pode fazer outros testes bem mais em conta, bem mais baratos, então a maioria das oficinas aí optam por não adquirir uma máquina tão cara assim, sendo que a gente pode fazer uns outros testes, mas vai ter uma apuração também e o resultado satisfatório para poder identificar o problema ou não do elemento. Então, vamos supor que esse catalisador aqui esteja nessa faixa, de 300 a 400 graus. Beleza, agora eu preciso saber se ele está funcionando, se ele está realizando o processo químico de catálise internamente aqui e está tendo o fluxo de gases da forma que deveria. Porque aqui, no trabalho do motor, na combustão, ele vai liberar os gases para o escapamento. Ele passa pelo coletor, aqui temos o sensor de fluxo de oxigênio, que é a sonda lambda. Então aqui temos que ter um fluxo.
Se eu tiver obstruções aqui na saída do catalisador, eu vou provocar aqui uma contrapressão. Ou seja, eu vou ter uma contrapressão aqui entre o coletor de admissão e o catalisador. Essa contrapressão ela vai causar o quê? Baixa no desempenho do motor. Por quê? Eu não vou ter fluxo de gases aqui, o fluxo do escapamento. Eu preciso ter um fluxo mínimo recomendado, que varia de fabricante para fabricante, para que o motor consiga operar da forma como ele foi projetado. Então, se eu tiver obstrução aqui nesse canal, por qualquer que seja o motivo, eu vou ter uma baixa de performance do motor, porque eu não estou conseguindo fluir com os gases para o escapamento aqui. Então, como podemos testar isso? Se tiver obstrução, quer dizer que a colmeia está derretida. Se a colmeia derreteu, é algum motivo anterior aqui que causou esse derretimento. Por quê? A colmeia ela é projetada para trabalhar numa temperatura até 1100 graus. Então, se o meu catalisador estiver operando entre 300 e 400 graus, não tem por que a colmeia catalítica derreter. Então, se aqui ocorreu o derretimento desse componente, temos algum problema aqui para trás que deve ser corrigido. Você não pode simplesmente trocar um catalisador sem saber o motivo pelo qual ele ocorreu esse derretimento aí. Então, o que pode causar o derretimento da colmeia? A temperatura, pessoal, vai ultrapassar essa faixa caso eu tenha alguma obstrução ou caso esteja ocorrendo combustão dentro do catalisador. É possível que esteja acontecendo combustão aqui dentro. Por quê? Vamos supor que meu carro eu tenho um problema que, por exemplo, a vela de ignição não esteja com a centelha adequada, na faixa adequada para a queima da mistura estequiométrica dentro da câmara de combustão. Vou ter liberação de parte da mistura para o escapamento, crua. Se eu tiver problema com cabo de vela, bobina de ignição, as próprias velas, válvulas empenadas, enfim, vários fatores podem contribuir para que eu tenha dentro do sistema de exaustão parte de mistura não queimada na câmara de combustão. Isso vai ocorrer que aqui dentro do catalisador vai ter um acúmulo de mistura estequiométrica não queimada e com uma temperatura aqui na faixa de 300 a 400 graus, eu vou ter aqui dentro então combustão. Ou seja, essa combustão vai elevar a temperatura do catalisador. Então, se a temperatura ultrapassar 400 graus, você pode ter certeza que dentro do catalisador está havendo combustão. Então, você deve corrigir esse problema. Seja vela, seja o cabo de vela, seja bobina, seja válvula empenada, seja o carro fora do sincronismo. Enfim, você tem que detectar o motivo pelo qual está aqui ocorrendo mistura estequiométrica e combustão dentro do catalisador. Pode ser vários motivos então você deve corrigir. Aqui, se você tiver mais que 1100 graus, os elementos, o núcleo catalítico, ou seja, a colmeia, ela vai fundir, então ela vai fechar os poros e eu não vou ter mais aqui o fluxo ideal de gases. Então aqui vou ter uma contrapressão, o desempenho do motor vai lá embaixo e o consumo de combustível vai se elevar. Então, esse é o teste. Esse é um sintoma, na verdade, né? Então, agora, para a gente saber se o elemento está funcionando, a gente vai fazer
duas medições aqui com o termômetro a laser. Ou seja, você vai fazer a leitura da entrada e da saída do catalisador. Como aqui ocorre um processo químico, esse processo químico eleva a temperatura aqui dentro do componente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 300 graus Celsius na entrada, eu tenho que ter 10% acima dessa temperatura na saída. Ou seja, eu teria que ter aqui pelo menos 330 graus Celsius. Mas aí é estranho, né? Porque à medida que os gases vão se afastando do motor, a temperatura tende a diminuir, correto? Seria o funcionamento correto, né? O fluxo certo. Porém, como aqui temos um elemento catalítico, ele gera um trabalho aqui e um processo químico para poder transformar os gases nocivos em não nocivos. Então esse processo químico, ele eleva ainda mais a temperatura, cerca de 10% da entrada aqui. Ou seja, então aqui eu tenho que ter 330 graus, ou seja, 10% a mais de temperatura, que é a entrada. Então eu tenho que fazer essa leitura com o termômetro digital naquela temperatura lá ideal de funcionamento do motor. Ou seja, depois que o motor aí acionou 2 vezes o eletroventilador, você já pode fazer a verificação aí. Algumas literaturas técnicas informam que você deve fazer esse teste aí com o carro na rotação de 2.000 giros. Outros com o carro na lenta mesmo. Enfim, o ideal seria você ter a literatura técnica. Mas, se você deixar aí na lenta ou a 2.000 giros, você vai ter aí uma diferença em torno de 10% aí, a entrada e saída de gases. Se você tiver essa diferença, o seu catalisador está perfeito, ele está funcionando. Se você tiver a temperatura muito elevada, você está tendo combustão dentro do catalisador. Então, seu catalisador ele vai reduzir a vida útil bastante. E se você tiver um entupimento ou uma obstrução dos gases, você também vai ter elevação da temperatura, porém não vai atingir os 1.100 graus, você vai estar em torno de 600 graus. O catalisador com 600 graus Celsius, ele já te mostra que você está tendo uma obstrução aqui na saída dos gases. Ele vai superaquecer, então está na hora de trocar. Outro teste que você pode fazer também é o teste de ressonância. Você vai bater com o martelo aqui e você vai observar o som que ele vai emitir, ou seja, a ressonância. Se ele tiver um barulho muito grave, quer dizer então que ele está bom. Se tiver um som de metálico, bem metálico mesmo, oco, quer dizer que o elemento catalítico, a colmeia, com o tempo ela foi se desintegrando e ela foi saindo pelo escapamento. A gente pode fazer também um outro teste que, vamos supor, por exemplo, se o carro estiver fraco, estiver com baixa performance, e você estiver suspeitando de entupimento, que é obstrução da saída dos gases, então você pode estar retirando aí o sensor de oxigênio, que aqui, quando você retirar esse sensor, vai ficar o furo, correto? Então aqui os gases poderão sair por esse furo. Se eu tiver uma obstrução aqui, os gases vão sair por aqui, não vai haver a contrapressão mais nessa parte. Então é um teste aí que você pode fazer para saber se o catalisador está obstruído. Retirou, aí você vai dar uma volta com o carro. Sentiu melhoria aí na performance, também é um indício que o catalisador esteja obstruído, esteja na hora de trocar. Geralmente isso ocorre aos 80.000 quilômetros em diante. Segundo o fabricante, a vida útil
de um catalisador é em torno de 80 mil quilômetros. Aí vai depender também do funcionamento do veículo, vai depender dos tipos de lubrificante que você utilizou durante a vida útil aí medida, os tipos de combustível, enfim, tudo isso pode melhorar o desempenho ou podem também diminuir a vida útil desse componente. Então, se o seu carro tiver em torno de 80 mil quilômetros ou mais, já é tempo de fazer uma inspeção desse componente. Passou de 80 mil quilômetros, o funcionamento aí já é uma sobrevida. Ou seja, então a vida útil é em torno de 80 mil quilômetros. Passou disso, já podem fazer uma verificação aí desse componente. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo seja útil para vocês aí e que ajudem vocês a diagnosticar o problema aí com esse componente tão importante do funcionamento do automóvel. Ok? Então, pessoal, muito obrigado aí pela visita no meu vídeo. Se puderem ajudar aí com o like, eu agradeço, se vocês tiverem gostado. E se você é novo e que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque sempre a gente vai estar falando aí sobre mecânica automotiva de uma forma didática dessa maneira. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.